Aqui, olha, o primeiro dia de greve dos ônibus em Campinas foi marcado pela confusão. A confusão aconteceu entre os próprios trabalhadores, sem contar o transtorno, né? Porque dezenas, centenas, eu diria até milhares de passageiros ficaram prejudicados devido a essa greve. Gente que não conseguiu ir trabalhar, gente que não conseguiu ir para a escola, gente que ficou sem ônibus para buscar atendimento médico. Os trabalhadores continuam de braços cruzados, a greve ainda não tem prazo para ser suspensa. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Durante a manhã, a situação ficou complicada para os mais de 600 mil usuários do sistema público de transporte, que tinham horário a cumprir. O terminal Ouro Verde ficou totalmente vazio, com portões trancados. Os passageiros esperaram do lado de fora e uma das saídas para chegar no destino foram os micro-ônibus. Quem não conseguiu uma condução tratou logo de avisar o patrão sobre o atraso. Eu liguei lá, falaram tudo bem, não tem para onde correr, né? Vou ficar esperando até as 9 horas. Se passar, eu posso ter ido para o serviço. Se não passar, vou perder o dia. Em frente ao terminal, muita gente esperou por mais de 3 horas. E você vai conseguir chegar no serviço hoje? Como que vai ficar? Não sei, né? Tô vendo, liguei para eles virem buscar. A gente tá esperando uma condução que a firma disponibilizou a vir buscar a gente, né? A gente tá aguardando, a gente tá esperando aqui desde das 4h20. Nesta terça-feira, a Justiça do Trabalho determinou que durante a greve, 70% dos ônibus teriam que circular nos horários de pico, das 7 às 9 da manhã e das 5 às 7 da noite, e 50% fora desses horários. Mas, de acordo com a INDEC, a determinação não foi cumprida, o que deve gerar uma multa de R$20 mil por dia para o sindicato da categoria. Segundo o balanço, apenas 63 veículos dos 1.234 que compõem a frota de Campinas foram para as ruas hoje. Aqui na região do Ouro Verde, os trabalhadores ficaram reunidos em frente à garagem da empresa. Durante a madrugada, houve um princípio de confusão por causa de 2 motoristas que quiseram sair para trabalhar. Um ônibus teve os vidros quebrados. De acordo com o sindicato, eles aguardam uma proposta de reajuste salarial para pôr fim ao movimento. Estamos aguardando a expectativa que o patrão retome a negociação, porque nós estamos abertos ao diálogo. O patrão que não houve proposta. Os trabalhadores pedem um reajuste salarial de 15%. As empresas ofereceram 4,78%. Além disso, eles querem, entre outras coisas, a revisão no valor do vale-refeição e melhores condições de trabalho para a categoria. O terminal de ônibus do bairro Campo Grande também permaneceu fechado e os passageiros esperaram na calçada. Nesta região, 40 ônibus estavam circulando. Por causa da paralisação, muitas pessoas tiveram que tirar o carro da garagem hoje. E para evitar um caos no trânsito, a INDEC liberou o corredor dos ônibus para os veículos menores. Uma reunião de conciliação entre o sindicato e a Transurc está marcada para a próxima segunda-feira na Justiça do Trabalho. E olha, essa mobilização não pegou só o transporte público municipal em Campinas, pegou também o transporte na região metropolitana, paralisou o transporte na região de Valinhos, Vinhedo e Louveiro. O que uma coisa tem a ver com a outra, hein? O que uma coisa tem a ver com a outra? O sindicato da categoria no Serviço Público Municipal de Campinas está dizendo que não descumpriu com a ordem da Justiça que estabelece o mínimo de ônibus circulando, né? E diz que vai tentar antecipar essa reunião aí que está agendada para segunda-feira para resolver o problema. O fato é, essa birrinha do sindicato, viu? Essa história de sindicato ficar dominando a porta de empresa, não deixar trabalhador que não quer aderir à greve trabalhar. Isso é um absurdo, gente. Isso aí é um absurdo. Aonde já se viu? O sindicato agora impõe a ditadura da violência? Hein? Só porque o cara... faça-me o favor, hein? Reivindicação não tem nada a ver com ato de ameaça, né, de depredação. Reivindicação não tem nada a ver com isso. E eu repito, a greve é legítima desde que ela respeite o outro. E nesse caso aí há um desrespeito tremendo com o cidadão que está prejudicado. Lá em Valinhos, os cobradores e motoristas da empresa Rápido Luxo aderiram à greve durante a manhã.
Quem precisou do transporte público precisou ter paciência. Alícia Manjavá, que acompanhou e tem os detalhes. Aqui, ó. Olho na notícia. A espera pelo ônibus foi longa para quem depende do transporte público. Trabalhar agora. Chegar atrasada? Com certeza, vai descontar, hein? O que você acha dessa greve? Ixi, prejudica todo mundo. Felipe precisava chegar ao trabalho às 7 horas da manhã, mas o ônibus que pegaria no centro de Campinas para ir até Valinhos não passou. Liguei pro pessoal vir me pegar aqui. Aí ocasionou todo esse atraso, né? A própria chefe dele foi buscá-lo e reclamou da situação enfrentada. Tive que vir buscar, não a minha empregada, 2 funcionários da empresa, fora os 30 funcionários que eu tenho na empresa. Segundo o sindicato da categoria, cerca de 95% dos cobradores e motoristas da empresa Rápido Luxo aderiram à greve. Os ônibus atendem as cidades de Valinhos e também fazem o transporte intermunicipal para as cidades de Vinhedo e Campinas. Os trabalhadores pedem aumento no salário, reajuste do vale-refeição e ainda o pagamento de todas as horas extras. As horas extras nunca vem certa. Aqui não está pagando 100%, só que isso aí já está na convenção e a gente vai exigir, e a partir de agora a gente não vai mais notificar a empresa, a gente vai estar exigindo o cumprimento. O não cumprimento a gente vai parar a empresa a partir de agora. Olha, a informação que a gente recebeu é que os trabalhadores de Valinhos voltaram já ao trabalho agora à tarde, tem ônibus, pelo menos entre Vinhedo e Valinhos, para circular e aqui em Campinas também. Já sobre aquela audiência, a Carla Ramil está comigo, Flávia? Deixa eu ver a Carla Ramil de novo ao vivo lá do Terminal Central em Campinas, onde a situação pelo jeito não mudou, não tem ônibus circulando. Carla, parece que essa reunião que está marcada para conciliação entre o patrão e o funcionário, ou entre os patrões, que são várias empresas, e os funcionários da categoria foi antecipada, é isso mesmo? Isso mesmo, Rodrigo. A audiência de conciliação entre a Transurc e o Sindicato dos Rodoviários seria na próxima segunda-feira, mas foi antecipada para esta sexta-feira e lá eles devem, então, tentar chegar a um acordo, né? A Transurc disse que tenta um dissídio coletivo, né? Eles pedem 15% de aumento, as empresas já ofereceram 4,78%, mas ainda não foi aceita essa proposta. Então, nessa audiência de conciliação, pode ser que haja, então, um acordo. E lá, como você disse, as linhas intermunicipais de Valinhos e Vinhedo, a MTU informou, Rodrigo, que as 26 linhas intermunicipais já estão funcionando neste horário de pico. Eles já terminaram a paralisação. Agora, o que causa bastante preocupação, viu, Carla, é que com essa audiência de conciliação, que vai ser mediada pelo jeito no Tribunal Regional do Trabalho, só vai acontecer na sexta-feira. Até sexta-feira a greve, então, deve estar mantida, ou seja, nós temos quinta e sexta ainda para enfrentar de paralisação. Hoje muita gente deu um jeitinho, improvisou uma carona aqui, conseguiu pegar uma carona colar, combinou na empresa, só que o prejuízo vai só aumentando. Gente que não saiu de casa hoje, que tinha que fazer compra, por exemplo, como é que faz amanhã? E o pessoal que adiou a ida ao médico para amanhã, como é que faz? Né? É muita gente prejudicada, o sindicato está negando que não tenha cumprido aquela determinação da justiça, cara, me ajuda a lembrar aí, 70% no horário de pico e 50% no horário de entrepico. Só que a INDEC está dizendo, e deu números, inclusive, de que o sindicato não cumpriu com essa determinação, não é isso? Isso, dos 1.169 ônibus intermunicipais, né, que fazem a linha Intercamp aqui em Campinas, só 7% está funcionando, o que equivale a 66 ônibus. Mas eles deveriam, né, o que deveria estar em circulação são 620. Então, quer dizer, a população está aqui, a gente vê o reflexo, Rodrigo, aqui no Terminal Central onde nós estamos. Eu vou até pedir para o César Rover fazer uma imagem, que o terminal está vazio. Eu vou contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ônibus neste horário, 15 para 6 da tarde. Então, quer dizer, o número está bem inferior ao que foi definido pela Justiça do Trabalho ontem. Deve estar uma loucura, viu? Sugestão de pauta aí para os nossos produtores. Deve estar uma loucura a volta para casa. O cara está esperando há tempo já, viu? Há horas no ponto de ônibus, principalmente quem mora nas regiões mais distantes do centro da cidade de Campinas. Um grande absurdo, eu repito aqui, ninguém é contra a greve. A greve é um direito do trabalhador, mas o direito do trabalhador termina onde começa o direito,
né, de outras pessoas, do outro trabalhador, da maioria das pessoas. São 670 mil usuários prejudicados, diante de uma categoria de 7 mil pessoas. O mínimo que eles deveriam fazer é conquistar a população para a população estar do lado deles, oferecendo hoje um atendimento mínimo previsto pela justiça e chamando a população a reivindicar por melhores condições para os motoristas e cobradores, porque a própria população sente na pele, né, como é ruim ser transportado nesse transporte público de Campinas, que é um lixo, né? O cidadão é levado que nem sardinha em lata, chacoalha, tem barulho, tem sujeira, os ônibus estão velhos, caindo aos pedaços. Só que, desse jeito, o camarada perde a confiança da população. Podia estar com a população, o Sindicato dos Rodoviários, os motoristas e cobradores, mas a população está prejudicada, né? Como é que a população vai apoiar esse movimento, sendo que ela está prejudicada? Não tem como, não tem como. Faça-me o favor, hein? Olha, ao longo da programação tem mais detalhes da greve. A Carla Ramil volta a qualquer momento com mais aqui na tela da Band. Uma criança de apenas 8 anos é impedida de frequentar a escola em Campinas. O negócio é o seguinte, a mãe diz que a criança é muito agitada e a escola alega que por conta dessa agitação, ela dá muita alteração no colégio. O que não justifica, né? É cá entre nós. Faça-me o favor, hein? Aí é o seguinte, o menino já chegou a ficar afastado por 40 dias lá na escola. Nesse período ele não estudou, não teve atividade, né? Só que a escola está mostrando que não tem controle nenhum, não tem capacidade nenhuma, principalmente a diretora dessa escola, em fazer um acolhimento dessa criança. Essa criança não pode simplesmente ser expulsa, ela precisa ser acolhida. Tá faltando preparo, hein? Deixa eu ver a reportagem da Alicia Manjavac. Aqui, ó. Olho na notícia. Eu só queria brincar, estudar. 15 dias. É exatamente este o tempo que um menino de apenas 8 anos, que sequer entende o que está acontecendo, é impedido de estudar. Ele é aluno da Escola Estadual Professor Newton Silva Teles desde 2010, mas há 8 meses a vida escolar virou um pesadelo. Na instituição que deveria educar, o menino afirma ter sido agredido. Houve a agressão que a diretora apertou o braço dele, empurrando ele, jogando ele no sofá, que eu denunciei. Essa situação é que a perseguição está acontecendo. A diretora fala para ele que se ele me contar, que ele vai ser expulso. De acordo com a mãe do aluno, no início do semestre, ele chegou a ficar 40 dias impedido de assistir às aulas. Ele vinha à escola, mas só podia ficar do lado de fora, no pátio, impedido de entrar na sala. Ele veio sim, ficou aqui 40 dias, eu pagava o transporte, ele chegava aqui e não podia ter acesso ao refeitório, à sala de aula. Desta vez, quando Graça ficou sabendo o que estava acontecendo, questionou a diretora. Eu perguntei para a diretora, mas por que isso? Ah, isso é baseado em lei, é para que ele melhore. Foi então que a mãe do aluno começou a correr atrás dos direitos dela e do filho. O Conselho Tutelar tem ciência disso. Quando eu retornei a situação para a conselheira, eu vou citar o nome dela, que é a dona Débora, ela disse, não, a senhora tem que procurar o Ministério Público, eu não posso fazer mais nada. Assustada, Graça chegou a pensar em transferi-lo para outra escola, mas sem condições financeiras, desistiu. Se vai para uma outra escola, como Vila 31 de Março, eu não tenho transporte que leva lá, não tenho uma perua escolar, ou seja, eu teria que pagar isso é um absurdo. Escola particular também sem condições. No momento eu não tenho. Até vi R$ 1.700 uma escola particular para ele. Um período integral eu não posso. Mesmo porque eu recolho meu imposto, é um direito dele, é direito meu. O problema enfrentado por este menino de 8 anos preocupa a mãe. O pior de tudo isso é que isso está dentro da cabeça dele, está marcado. Ele vai sofrer o resto da vida com essa situação. 7 horas da manhã, horário em que começam as aulas nesta escola estadual em Campinas. Enquanto a maioria dos alunos passa pelo portão de entrada prontos para começar a estudar, este garoto de 8 anos, também preparado com a mochila cheia de livros e cadernos, é barrado pelos funcionários. Bom dia, ele vai entrar? Então, não sei, conversa lá na secretaria para ver. Mas por que ele não pode entrar? Então, eu não sei qual é a situação na escola.
Eu realmente não sei. Mas ele não pode entrar? Por aqui não, pela secretaria. Eu não sei como vai ser o procedimento. Mas eu peço pra senhora ir lá. Mas todo mundo está entrando normal por aqui, por que ele não pode entrar? É diferente. Mas por que é diferente? A diretora já chegou? Então, já chegou, né? A dona Glaucia? Não, a Glaucia não. Acho que é a Sibeli, né? Então a senhora não pode chamar ela para falar para mim por que ele não pode entrar? Ele não pode entrar por aqui, querido. Por aqui não. A senhora recebeu uma ordem que ele não pode entrar. Pode, só pela Ele não pode entrar. Não, não é que ele não pode entrar, Graça. Ele pode entrar pela secretaria. Mas todos os alunos entram pelo portão normal. Por que ele é diferente? Porque a situação dele foi por conselho, por isso, só por isso. A situação, segundo a mãe dele, se repete há dias. Durante 2 semanas, o filho dela não pode assistir às aulas. Como sempre, eu venho aqui, chego no horário para ele entrar, fico esperando até 7h30, ninguém que é responsável tá aí para resolver. Aí muitas vezes eu levei ele de volta, ou seja, isso acarretou vários problemas no meu trabalho. Estou deixando meu filho em casa, pagando 30, 40 reais por dia para a pessoa cuidar dele. Já vai fazer 15 dias que ele está em casa sem escola. Então já está sofrendo bastante, né? Ele está em tratamento psicológico, às vezes ele chora, né? Pergunta, ele questiona o porquê que está fazendo isso com ele. Que é para a senhora ver o seu filho sem poder estudar, ele querendo estudar? Impunidade, é um absurdo. Então eu vou até o fim porque eu quero justiça. A aula começa às 7 horas, né? Já são 7h20. Vamos entrar, ver se tem alguém para falar com a gente. Bom dia. Porque a direção não se encontra. Sim, ela tá eu queria falar com alguém responsável para ver por que ele não pode entrar para aula. Tudo bem, então a gente volta. Vocês esperam que ela tá chegando. Que horas ela chega? Eu liguei para ela e ela falou que tá vindo. Vocês não podem entrar. Não, eu sei que a gente não pode entrar. Eu só queria que alguém responsável, porque já são 7h20, a aula começou às 7 e ele queria entrar para aula, né? Ele precisa entrar para aula. Ele sabe o que aconteceu com ele, né? Isso é culpa dela. Tá? Sim. Que horas chega a diretora? Tá bom? Você espera um pouco que ela tá chegando. Agora não tem ninguém responsável para falar com a gente? Ainda não. Meu problema é o seguinte, por causa dessa escola eu tô para perder meu emprego. Entendeu? Assim, eu viso hoje o conforto, o alimento do meu filho, eu cuido dele, eu sou pai e mãe. Então, assim, eu tenho as prioridades, né? A escola para ele, a educação dele e o meu trabalho, porque do meu trabalho sai o sustento dele. Desanimada e se sentindo sem apoio nenhum, mais uma vez, Graça voltou para casa com o filho. Nossa equipe de reportagem tentou conversar com a diretora da escola, mas ela se negou a dizer o que estava acontecendo com o aluno. Eu acho que a gente precisa resguardar dessa história. Uma criança de 8 anos, né? A gente não pode ficar expondo. Uma criança de 8 anos que está dias sem assistir aula. Pois é. Por quê? Você sabe por quê? Por isso que eu tô te ouvindo. Eu não posso falar. Você me desculpa, mas eu não posso te atender. Olha, é um negócio delicado e a gente está respeitando aqui sim a criança, né? Não mostramos o rostinho da criança nessa preservação. Agora, eu gostaria muito de ver o Conselho Tutelar aqui de Campinas agindo nesse caso, gostaria muito de ver a Justiça agindo nesse caso, porque o negócio é o seguinte, gente, se o menino for de fato hiperativo, se ele tiver problema de comportamento, não é expulsando o aluno da escola, não é mandando o aluno para outra escola, por mais que ele tenha vaga em outra escola, né, que o problema vai ser resolvido. Não é motivo para isso. Como é que é, Flávia? Aliás, eles nem disseram para a gente qual é o motivo. Nós vamos resguardar. Pelo jeito não foram com a cara do menino, é isso. Agora, hiperatividade, né, que o menino fosse um pestinha, não é expulsando o menino que vai resolver o problema. Aliás, é obrigação do Estado acolher essa criança e dar suporte psicológico, dar suporte pedagógico a essa criança. E não jogar a criança na sarjeta, e não mandar a criança de volta para casa. Mas foi uma decisão do conselho, foi o conselho. Que conselho é esse que tira da criança o direito de estudar? Hein? Não está servindo para nada esse conselho, que deveria estar levando em consideração a criança. E não, porque a gente acha que é isso, acha que é aquilo. Então convoco aqui o Conselho Tutelar, convoco meu amigo Dr. Richard Paiquim, juiz de direito dessa cidade, que eu tenho certeza vai analisar com a maior independência, acima de tudo, prevendo os preceitos legais para essa história toda. Agora, o que não dá para prejudicar uma criança dessa? O que não dá
é para prejudicar uma criança dessa. No momento em que nós todos, estamos lutando pela educação de qualidade, eu digo nós todos porque a sociedade, é o professor que é tão desrespeitado, né? O professor que é abandonado nesse país e que está lutando por uma escola melhor, uma escola acolhedora, uma escola digna, né? No momento em que nós estamos discutindo aqui a inclusão das pessoas, tem uma escola expulsando sem oferecer acolhimento a uma criança, como a própria diretora disse, né? Que precisa ser preservada. Tem apenas 8 anos. Não é desse jeito, senhora diretora, que a senhora preserva uma criança, jogando a criança na calçada, na sarjeta. Não é desse jeito. A senhora me desculpe. Aliás, eu estou com uma resposta aqui, que é daquelas respostas padrão, sabe? O cara manda para dizer que respondeu para a imprensa. Queria gravar uma entrevista com essa diretora aí, quiçá com a Diretoria Regional de Ensino. Tá aqui, ó. A Diretoria Regional de Ensino de Campinas Leste esclarece que o referido aluno apresentava desde o ano de 2010 comportamento inadequado em relação aos demais colegas e o corpo docente da Escola Estadual Professor Newton Silva Teles. Após a direção da unidade esgotar, pelo jeito não esgotou é nada, né? Todas as tentativas de contato com a responsável, que por diversas vezes não compareceu às reuniões com a equipe gestora e não acatava as medidas de advertência, como as suspensões do estudante, o conselho da escola se reuniu e decidiu pela transferência compulsória do aluno. Cabe salientar que o Conselho Tutelar foi acionado pela direção da unidade e acompanha o caso desde fevereiro deste ano e encaminhou o aluno para atendimento psicológico para que a transferência compulsória fosse efetivada. O aluno teve vaga garantida em 2 unidades, uma mais próxima à sua residência e outra de período integral nos mesmos moldes da Escola Estadual Professor Newton Silva Teles. No entanto, até o momento, a mãe do estudante não efetuou a matrícula em nenhuma das 2 unidades. O que disse a mãe, Flávia? A mãe falou o quê? Que não foi comunicada sobre isso. É isso? Que não foi comunicada. Então fica um jogo de empurra. A mãe diz que não foi comunicada. A escola diz que tomou aqui uma série de medidas. Eu, sinceramente, tenho cá minhas dúvidas. Porque não é desse jeito que a gente trata esse tipo de coisa. Então eu prefiro ficar com a mãe e principalmente com a criança, que é a grande prejudicada nessa história toda, né? E nós vamos continuar acompanhando esse caso, né? Levando esse caso ao debate. Que despreparo, hein, para poder lidar com uma situação tão grave como essa. Rápido intervalo comercial. A gente volta já. Na sequência tem um Datenão para todo o Brasil, hein? Não saia daí, a gente volta. É rapidinho, tô te esperando.